Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor na sua vida. Shalom Adonai para você também. Hoje 4 de abril de 2026, hoje é bom dia, né? Nós estamos pela manhã aqui de Páscoa, mas a gravação você pode estar assistindo à tarde, à noite, né? Então boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. O tema: a ressurreição muda tudo. Enquanto você vai procurando aí 1 Coríntios capítulo 15, vou deixar só os nossos contatos, né? Vai passar aqui embaixo o nosso site, www.metodistalivre.org, é o nosso canal na internet, 7 dias por semana, 24 horas, tem muita coisa lá. A gente não está atualizando muito o nosso site, mas aparece os últimos cultos, aparece sempre o nosso último vídeo do YouTube, está tudo lá no nosso canal, no nosso site, www.metodistalivre.org. Depois aqui na nossa lateral vai aparecer também as nossas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Já aproveita e inscreva-se no nosso canal, vai sair aqui do lado no vídeo do YouTube. Ao vivo não aparece nada não. Quem está assistindo ao vivo pensa que eu estou louco, né? Não estou ficando louco não, calma irmão, vou chegar lá, mas ainda não estou não. Depois aqui ao lado também já faço um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto. Vai sair aqui do lado o nosso QR Code, que é o mapa, onde você pode chegar até a nossa igreja através do Waze, do Google Maps. Facinho a nossa localização, estamos esquina com a rua Pedro Amaral, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, tá? Não é de manhã não, hoje cedo, porque hoje é o culto, no meu ponto de vista, mais importante do ano. Eu entendo que a ressurreição, não que o Natal não seja, né? Até porque se não tivesse tido o Natal, não ia ter ressurreição, logicamente, mas a Páscoa, no meu ponto de vista, é o culto mais importante para o cristianismo, porque foi ela que consolidou a nossa fé. Hoje a gente vai estudar isso, sobre a Páscoa, né? Então já deixo aqui esse convite, e também vai sair aqui na nossa lateral um QR Code para você fazer um Pix. É só você, na televisão, posicionar o teu celular, é um Pix que vai direto para os nossos dados no Banco Cora. A nossa agência no Banco Cora é facinho, agência 001, conta 1419077, dígito 2, no Banco Cora, e você faz aí a sua colaboração, a sua oferta, a sua doação, e esse QR Code do lado vai aparecer durante todo o culto. Então fica à vontade, sinta-se à vontade, não é obrigatório, mas aquele que sentir no coração pode colaborar, pode contribuir, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos lá? Nesta semana, ocasião da Páscoa, nós somos conduzidos, né, à reflexão, a refletir sobre a vitória de Cristo, sobre a morte. Mas hoje, eu quero que a gente olhe para a Páscoa de um viés diferente, de uma maneira diferente, para que possamos, irmãos, de maneira profunda e teológica, entendermos que a ressurreição, ela não foi apenas a vitória da morte, a vida que venceu a morte, mas a ressurreição, na verdade, no meu ponto de vista, e até mesmo no ponto de vista de John Wesley, que é o fundador, um dos fundadores do metodismo livre, né? Wesley tinha uma dessas teorias, né, da nova criação. A ressurreição, ela inaugura a nova criação, ela inaugura a nova humanidade. A ressurreição, ela é como se fosse, quem gosta de jogar aí, tem irmãozinho lá no fundo, lá, né, irmãozinho? Não se esconde atrás do raminho aí, não, irmãozinho. Não tem, é checkpoint que fala, quando você chega num determinado ponto da fase do jogo, não é? E a ressurreição, ela é o checkpoint mais importante do jogo que a gente poderia dizer que seria a fé cristã. Porque sem esse checkpoint, a gente não começaria nada sem ela, vocês estão entendendo? Por isso que eu falo que a Páscoa, ela é mais importante do que o próprio nascimento de Cristo. Por quê? Porque até então, a gente poderia dizer que ele seria uma criança comum, tivesse uma vida comum, seria uma pessoa comum que estava falando sobre o amor, que é isso que muitas pessoas hoje em dia veem em Jesus. Se você olhar para a nossa sociedade aí fora, pessoas que não são cristãs, de outras religiões, ou até não crentes, elas olham para Cristo e veem amor em Jesus, veem uma palavra, uma mensagem de esperança, mas elas só veem isso. Qual que é o diferencial de nós cristãos quando olhamos para Cristo? Ele foi a única pessoa que venceu a morte.
Não teve mais ninguém na história da humanidade. Você pode assistir os desenhos lá, o Thundercats, né? Tinha o Munra, não tinha lá? O de vida eterna, que falava, né? Irmãos, isso tudo é desenho, é ficção. O único que de fato teve vida após a morte foi Jesus. Olha que interessante. Por isso que eu digo que a Páscoa, vocês gostou do desenho Thundercat? Lembrou do Thundercat? Né? Vamos pedir para a espada justiceira dar-nos visão além do alcance, irmãos. Porque a Páscoa, a ressurreição, é onde começa toda a nossa fé. Se não houver a ressurreição, não tem igreja. Não tem irmandade, não tem cristianismo. A gente fica só numa filosofia de vida. Fica igual ao confucionismo. A gente fica igual ao confucionismo, igual ao budismo, igual a tantas outras crenças, que é maravilhoso, eu respeito todas as crenças, por favor, não é uma crítica, mas eu estou querendo dizer que aí a nossa religião seria apenas filosófica. A nossa religião seria apenas algo no papel. Mas quando ele começa a pré-anunciar a sua morte, porque você pode ver, tempos antes ele já estava anunciando, olha, eu vou morrer no terceiro dia, vou ressuscitar, mas os discípulos não estavam entendendo, porque até então todo mundo estava achando, isso é coisa da cabeça do mestre. A galera não estava entendendo. Tanto é que eu vi ontem uma pregação, achei sensacional, a pessoa pregando e falando sobre o sábado, né? Que foi o dia mais terrível que teve para o cristianismo. Foi o sábado do silêncio. Na sexta teve os gritos, crucificam, teve a multidão, teve a crucificação. Mas no sábado, irmão, se você pensou quem era cristão, quem era seguidor de Jesus naquele tempo na Palestina, houve o silêncio de Deus. O sábado que nós hoje chamamos sábado de aleluia, ele foi o total silêncio de Deus. Você já pensou? Então, se não houvesse a ressurreição, se não houvesse a ressuscitação, irmãos, a nossa fé seria só filosofia. Aí não seria teologia, seria filosofia. Viver bem, comer bem, se alimentar, fazer exercício, meditar pela manhã, isso tudo, todas as outras religiões fazem. Ser bom para o próximo. Tem religião que é muito melhor que a nossa, que faz o bem, mais que a gente faz o bem. Principalmente os evangélicos, que não gostam de fazer o bem. E hoje nós estamos vivendo esse momento terrível no Brasil, né? Dessa extrema direita, onde os crentes ficam com esse ódio no coração, estão esquecendo o que é ser evangélico, o que é ser cristão. Não é verdade? Eles estão esquecendo o que é ser cristão. Vai lá, Rose. Tem muitas seitas, filosofias, religiões aí fora, que pregam muito mais o amor que o evangélico. Opa, eu conheço muita gente que faz muito mais o bem para a sociedade do que muito crente, que só vai no culto de domingo e acha que está fazendo alguma coisa para a sociedade. Agora, quando a gente começa a dizer, quando a gente começa a explicar que a ressurreição saiu do plano da escrita e ela passou para a vida, que ela de fato aconteceu, irmãos, muda tudo a história. Espera aí, Jesus não era apenas um profeta. Aí que entra a diferença. Jesus não foi simplesmente um profeta. Jesus não foi simplesmente um cara que acordou um dia de manhã, cansado do militarismo romano, e ele começou a pregar o bem. Vou pregar o bem, eu vou pregar coisas boas, eu vou ajudar os judeus a se libertar da escravidão, da antiga lei. Não, Jesus não é só um cara que queria fazer o bem. Jesus foi o cara que venceu a morte. E a grande notícia maravilhosa, irmãos, sabe o que ele prometeu para nós? Ele não prometeu riqueza, ele não prometeu fortuna, ele não prometeu casa na beira da praia, embora, Senhor, se tiver uma casinha na beira da praia para mim lá, eu agradeço. Ele não prometeu nada disso para nós. Sabe o que ele prometeu? Que eu e você também iríamos vencer a morte. Você tem noção disso? A morte não vai te pegar, André. Marco, a morte não vai te pegar. Manzinha, ô benção, a morte não vai te pegar, doutora. Nós vamos morrer nesse plano, mas nós vamos reviver com o Senhor na eternidade. Essa foi a maior promessa que Ele fez para nós, irmãos. As outras coisas são acessórios. O crente se dá bem, vencer na vida, ser uma bênção, tal. Então isso tudo vem com o tempo. Corre atrás que você consegue, até quem está no mundo lá fora corre muito mais atrás que a gente e consegue mais que a gente.
A gente não pode inverter o evangelho. Hoje estão invertendo o evangelho. Eles optam, eles oferecem isso como opção do evangelho. Não, irmãos, o evangelho não oferece nada para nós, a não ser vida eterna. É isso. Vida eterna. Então a ressurreição, ela inaugura a nova criação, uma nova humanidade. Fala para quem está do lado. Inaugura a nova humanidade. Você é um novo ser, meu irmão. Minha irmã, você é um novo ser, Rafa. Glória a Deus. Você de casa é um novo ser. Aleluia. A ressurreição não é apenas um evento que ficou lá no passado, mas ela é uma promessa futura, que nós ainda vamos encontrá-la. É o início dessa nova criação. Então, o primeiro ponto, que eu quero dividir em três, né? Sempre divido em três partes. Então, a primeira, ao ressuscitar, Jesus inaugura uma nova vida. Começa uma nova vida. Vamos lá para 1 Coríntios 15, 20? Na nova tradução, na linguagem de hoje. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Guarda esse versículo, irmãos. Esse aí é o versículo da promessa. Olha o apóstolo São Paulo, por isso que eu digo, né, a teologia paulina é tão maravilhosa, né? De todas as teologias, eu acho que a de São Paulo é assim, aqui é a mais completa, é Paulo, né? E olha, Paulo, ele escreve aqui justamente para uma igreja que estava confusa. A igreja de Corinto, esse livro foi escrito mais ou menos 55 depois de Cristo. A igreja de Corinto estava confusa, estava com dúvidas, o povo não estava entendendo o que era essa ressurreição. As pessoas não estavam conseguindo entender naquele momento. Bom, e até hoje é difícil. Você fala com um cristão, tem alguns que não conseguem ainda conceber essa ideia. Parece que é só um detalhe doutrinário, mas não é, irmãos. A ressurreição é o fundamento ontológico. Eu achei isso no texto aqui. Mas o que é isso, Júlio? Ontologia é aquilo que é relacionado ao ser humano, à existência, à essência da existência. É o fundamento da nossa existência, irmãos. Se não houvesse ressurreição, tudo isso aqui é fictício, é balela, é perda de tempo. Era melhor nós estar na nossa casa. Está entendendo? Isso aqui tudo seria teatro. Ia ser bonito, mas não ia valer nada. Se não houvesse ressurreição. Aqui, a palavra no grego, nesse texto que Paulo nos usa, que é a palavra aparquê, que no grego aparquê significa garantia, são as primícias, a primeira parte da colheita. Quando Paulo está usando aqui essa palavra no texto, ou seja, que Cristo ele foi ressuscitado, ele é a garantia. Essa palavra garantia no grego significa primícias. As primícias, elas eram aquilo que era colhido primeiro. É aquilo que o judeu, o hebreu, ele ia lá durante a colheita dele, a primeira coisa que ele fazia, ele separava aquilo e dava a primícia, ou seja, o primeiro de tudo para Deus. E aqui o texto de Paulo está dizendo para nós que assegurava toda a colheita no tempo dos judeus, e assim Cristo, ele assegura, ele é a garantia, ele é a primícia, ele garante que tudo isso que ele prometeu vai acontecer nas nossas vidas. É isso que vai acontecer. Cristo não é apenas alguém que ressuscitou, mas Cristo ele é o primeiro dessa nova espécie de humanidade. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro que venceu essa morte. E Paulo, quando ele está afirmando aqui a ressurreição para nós, irmãos, ela não é apenas uma ressurreição isolada, não é apenas para Jesus. Foi só Jesus que ressuscitou. Neste plano foi, mas quando nós estamos vendo Paulo dizendo para nós aqui, ele estava de uma maneira representativa, ou seja, é para essa nova natureza, é para todos nós. Todos nós vamos receber essa ressurreição na nossa vida. Um fundamento para a nossa fé. Significa que Deus ele não apenas está resolvendo o problema da morte. Deus não está preocupado apenas com a morte. Mas Deus ele redefine o próprio ser humano em si. Aquela criatura que ele, no início, criou Adão, Eva, toda a humanidade, ele restaura com a ressurreição de Jesus em novas criaturas
que somos nós. Aleluia. Paulo, ele usa uma imagem, é interessante, né? Ele usa a imagem, a figura da agricultura, quando ele usa essa palavra, né? Aparquê, que seria primícias no grego, né? Assegurar o primeiro. Paulo está usando essa figura da agricultura justamente para simbolizar para aquele povo que tinha mais facilidade para entender que justamente uma grande colheita de vidas transformadas é o Evangelho. O Evangelho é uma colheita. Cristo, ele passa na nossa terra, no nosso plano terreno, para colher as nossas vidas, para colher aquelas pessoas que realmente se entregam a Ele, que dizem sim a tudo aquilo que Ele está prometendo para nós. E é interessante que o primeiro teólogo que eu vou falar é um teólogo norte-americano, Thomas Clark Olden, mas não é o Adam Clark, não, esse é outro. Thomas Clark. O Olden, esse teólogo norte-americano, olha que interessante que ele diz para nós. Ele fala assim, ó, a ressurreição é a inauguração decisiva da nova criação. Ele é um teólogo metodista, inclusive ele é contemporâneo, faleceu agora, 2016, bem recente. Ele dedicou toda a vida dele ao resgate da identidade cristã clássica, foi professor lá nos Estados Unidos, um grande teólogo. E quando ele escreve isso, ele fala que a ressurreição é a inauguração decisiva da nova criação. Olha que interessante, né? Se não houvesse a ressurreição, não tinha nada disso. Por isso que eu falo que é a celebração mais importante da igreja cristã. É a Páscoa. É o Cordeiro Pascual. É a ressurreição. Outro teólogo estadunidense, chamado Ben Warrington III. Rapaz, parece que é até rei, né? Terceiro, né? Ele foi nascido em 1951. É um teólogo um pouquinho mais antigo. Ele diz o seguinte para nós, o Ben Warrington. A ressurreição não é apenas vida após a morte. Ressurreição é vida após vida depois da morte. Olha que interessante. Ou seja, nem a morte consegue segurar. Nem a morte pode parar Cristo. Nem a morte conseguiu segurá-lo. Nem a morte conseguiu ocultá-lo. Que a ressurreição, ela é a nossa continuidade de uma transformação total da nossa realidade. Fala assim, olha, põe a mãozinha no coração, repete assim comigo, irmãos. Eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos essa gotícula, essa semente, irmãos. Não é mais a Silmara de antes, não é mais o Júlio de antes. Dentro de nós tem uma essência de Cristo. Por isso o primeiro ponto é esse, né? Ele veio mudar, ele veio restaurar, ele veio iniciar, ele veio começar. Jesus que começa todo esse movimento, que o Evangelho chama de ressurreição. E o segundo ponto, nessa manhã, a Páscoa ela simboliza para nós também, a ressurreição, sabe? Simboliza que é como se Deus estivesse dos altos céus dizendo para nós assim, olha, tudo que o meu filho falou estava certo. Quando Jesus ressurgiu, quando ele ficou ressurreto, é como se Deus dissesse para nós, tudo que Jesus havia falado naqueles 3 anos e meio de ministério, era verdade. Vamos abrir, está lá em Atos, capítulo 3, verso 15. Olha aqui Pedro falando para nós, declarando, e olha a ousadia de Pedro, né? Poucos dias depois, durante o Pentecoste, Pedro pregando em Jerusalém, e diante daqueles mesmos judeus, daqueles mesmos hebreus que crucificaram Jesus, Pedro com ousadia, muita coragem, irmãos, viram Jesus morrer e de uma forma, a cruz eu já disse, que era uma execução terrível. Viram Jesus morrer daquela maneira terrível, e Pedro, dias depois, já estava lá no pátio, no templo, dentro de Jerusalém, pregando para uma multidão, falando com intrepidez, usado pelo Espírito Santo, logicamente, não era a força de Pedro em si, mas era a força do próprio Deus, e Pedro declara, acharam em Atos 3,15, na nova tradução, olha o que Pedro fala, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou,
E nós somos testemunhas disso. Tanto é que os religiosos tentaram fazer com Pedro e João, falaram que vamos pegar esses dois aí, vamos prender eles. Mas aí a multidão começou aquele alvoroço, e ainda falaram, vocês não ficam mais falando nesse Jesus não, hein? E o que Pedro respondeu? Nós não vamos deixar de falar dele. Rapaz, muita coragem, né? Isso a gente vê a intrepidez, né? A ousadia que aquele que está dominado pela força do Espírito Santo possui. A força, a ousadia, a intrepidez. Aqui nós encontramos a ressurreição, Pedro falando para nós que a ressurreição é justamente a reversão do veredito humano. Porque para os romanos, o que aconteceu? Mas mesmo para os judeus, né? Os romanos só cumpriram a vontade dos judeus naquele momento. Que era a vontade do quê? Do sinédrio. Matar Jesus. Jesus era um revolucionário político. Jesus era um revolucionário político. Eles queriam acalar de todo jeito Jesus. Na visão daqueles hebreus, daqueles judeus do sinédrio, os líderes fariseus, saduceus e tudo mais do Sanhedrim, do sinédrio, na visão daqueles homens, a morte ia calar Jesus, estava tudo resolvido. Matamos o líder, acabou a rebelião, acabou a revolução. O mundo disse que ele era culpado. Roma disse que ele era culpado. Por mais que Pilatos tentou lavar a mão, Pilatos tem culpa no cartório. Roma disse que ele era culpado. O mundo disse que ele era culpado. Mas naquele momento Deus vem e diz que ele era justo. Quando Jesus ressurge, quando ele vem ressurreto, ele está sendo justificado pelo próprio Deus. Olha a força desse evangelho maravilhoso. A palavra autor da vida vem do grego archegos, que significa príncipe, pioneiro, originador. Quando Pedro está usando a palavra, ele era o autor da vida. Nós matamos aquele que era o autor da vida. Irmãos, isso não é meio paradoxal? O que é paradoxo? Aquilo que é contraditório, né? Como que a gente pode matar aquele que é a própria vida, aquele que criou a própria vida, aquele que é o autor da vida? Por isso que é um paradoxo, né? Paradoxal. Pedro está afirmando que aquele que foi morto é a origem da própria vida. A humanidade julgou a vida e acabou escolhendo a morte. Mas Deus julgou e anulou esse julgamento. Deus anulou a sentença, irmãos. Na cruz, aconteceu o maior paradoxo da história da humanidade. Onde a vida morreu. Porque Cristo era vida. Para que os mortos pudessem viver. Aleluia. A ressurreição é, portanto, irmãos, um tribunal final. Onde Deus julgou os próprios sistemas humanos que estavam corrompidos. Enquanto o mundo estava dizendo que ele era culpado, Deus diz, não, ele é justo. Aqui a gente pode ver que tem um aspecto até jurídico, né, forense. Deus declarando publicamente a inocência do seu Filho, a justiça do próprio Cristo. Tem um teólogo aqui em inglês, chamado, eu já até falei do Pope, William Birch Pope. Ele é mais ou menos de 1820 a 1903, ele faleceu em 1903. Ele é inglês, wesleyano também, metodista wesleyano. O Pope, ele diz o seguinte, olha que bonito que ele fala. A ressurreição é o testemunho divino da justiça de Cristo. Irmãos, a ressurreição, ela foi a vindicação. O que é vindicar? O que é vindicar? Vindicar significa justamente provar que alguém estava certo. É o que o doutor muitas vezes faz lá no direito criminal. Tem que provar que o cliente não estava errado, estava certo. Vindicar significa quando Cristo foi declarado inocente, de maneira pública. Um outro teólogo também importante, esse é um teólogo escocês, ele é britânico, Ian Howard Marshall. Esse já é mais recente, faleceu agora, 2015 também.
Ele era, inclusive, o Marshall, ele é um teólogo especialista nos escritos de São Lucas. Um estudioso só, ali ele tem um tratado importante de Lucas e Atos. Olha o que ele fala sobre a ressurreição, o Ian Howard Marshall. A ressurreição é a vindicação de Jesus por Deus. Ou seja, Deus vindicou a justiça por Jesus. Por isso que a gente fala reivindicar, né? Vem de vindicar, vem de clamar por justiça. A palavra vindicar significa que Deus provou que Jesus era justo, enquanto a multidão dizia crucifica-o. Enquanto o povo dizia crucifica-o, Deus provou que Jesus era inocente. Então, irmãos, o nosso segundo ponto importante: Cristo estava certo. As pessoas do mundo aí fora, elas podem tentar de tudo. Elas podem tentar desacreditar, elas podem tentar o que elas quiserem, mas ninguém consegue provar que não houve ressurreição. Eles podem dizer, o cristão não pode provar que teve ressurreição, mas também ninguém consegue provar que não teve. E eu vou dizer, hein, o tanto de testemunha que teve nos tempos de Jesus. Ele apareceu para multidões, irmãos. Não foi apenas Pedro e Tiago que viram Jesus. Não foi apenas Pedro e João que viram Jesus. Não foi apenas Maria Madalena que viu Jesus. Multidões viram Jesus vivo novamente. Então, o primeiro ponto, uma nova vida começa. O segundo ponto, que nós aprendemos nessa mensagem, que Jesus estava certo, enquanto o mundo queria dizer que Jesus era o culpado. Deus diz para nós, o Filho era e é inocente. E último ponto, para encerrar, para a gente ir para a Santa Ceia. Primeira Santa Ceia depois da nossa Páscoa. Vamos lá. Às vezes a gente fica pensando, eu acho muito legal que isso era a visão de John Wesley. Wesley, ele entendia que muitas coisas no Evangelho é para hoje. Muitas coisas a gente olha na Bíblia, a gente lê na Bíblia, e a gente acha que isso é só lá para um futuro distante. Isso é só quando eu estiver lá na Nova Jerusalém. Isso é só para quando eu estiver lá na cidade maravilhosa. Isso é só quando eu estiver lá na cidade onde as ruas são de ouro. Isso é só para quando... Não, irmãos, tem muita coisa que é para a gente viver a vida nova hoje. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 6. Vamos viajar, Romanos 6, capítulo 6, verso 4. Aqui Paulo está escrevendo aos romanos e explicando para eles a ressurreição, dizendo para eles que não é apenas algo que a gente fica esperando, mas é algo que a gente tem que experimentar hoje, é algo que a gente tem que experimentar agora. Sabe, você de casa na nossa live, ou na gravação do culto, às vezes você fica assim, o dia que Jesus me chamar, o dia que eu me encontrar com Jesus, irmãos, tem muita coisa que a promessa dele é para hoje, aleluia. As promessas desse Deus maravilhoso, muitas delas são para desfrutarmos ainda hoje, aleluia. Acharam aí? Romanos capítulo 6, verso 4, na nova tradução, na linguagem de hoje. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Presta atenção, irmãos. Eu e você, quando bate, por isso que é a importância do batismo. Você que ainda não tomou decisão sobre o teu batismo, você que está me assistindo, e você ainda não tomou uma decisão no seu batismo, olha lá, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Aleluia. A expressão que Paulo usa aqui no grego, kainotes. Kainotes significa vida nova, significa novidade de natureza, não está relacionado apenas ao tempo, é lá no futuro, não. Novidade de vida ainda hoje, não se trata apenas de uma vida reformada, transformada na essência. Não é que, preste atenção, eu achei essa frase linda que eu peguei. A ressurreição não melhora apenas o velho homem. Nós não somos apenas uma pessoa melhorada. Não, irmãos.
Quando nos batizamos, quando descemos as águas, quando dizemos sim ao Evangelho e a Cristo, nós não somos apenas uma versão do nosso velho homem melhorada, mas nós somos uma nova criatura. Ele cria algo novo em nós. Isso confronta diretamente uma fé superficial. Por isso que tem muita gente que batiza, mas continua sendo aquela mesma pessoa de antes. Não dá para ser o mesmo quando a gente desce as águas. Tudo se faz e se fez novo. É isso que a Bíblia diz. Paulo utiliza aqui uma linguagem sacramental, né? Usando a figura do batismo, mostrando para nós que o cristão participa espiritualmente da morte de Jesus. Nós morremos com ele. Tem uma teóloga aqui norte-americana, estadunidense, que eu peguei um texto dela, e eu achei muito interessante, chama Mildred Banks Wincup. Ela também é recente, faleceu agora, em 97, se eu não me engano. É uma teóloga importante, foi professora na Universidade de Nazareno, lá nos Estados Unidos. E olha o que ela diz para nós. Olha lá, Mildred Banks. A santidade não é estática. O que é estático? Aquilo que é parado, fixo. Mas a santidade é dinâmica, é uma participação viva na vida do Cristo ressuscitado. Sabe, irmãos, a fé da gente não é algo que fica parado, não é algo que fica numa moldura, não é algo que fica pendurado numa parede, não. A nossa fé, a nossa vida, ela é dinâmica. Cristo todos os dias nos transforma e nos renova, aleluia. Não é que ele fica passando uma massa corrida na gente, não, irmãos. Não dá para, Cristo não é pintor, não. Pintor que chega no lugar, lembra da nossa pintura aqui, irmão? Nossa, Jesus Cristo. Pintor que vem aqui, olha lá, o que aconteceu? Está vendo lá? Olha lá a parede lá, ó. Está tudo trincado de novo, não está? Isso é o trabalho do pintor. O pintor, ele vem, ele pode colocar, e nós colocamos ali rede, tudo, aquele negocinho, não adiantou, voltou. Isso é o trabalho de um pintor. Cristo não, meu filho. O trabalho de Cristo é um trabalho de um pedreiro. O que o pedreiro ele vem? Ele quebra tudo e faz novo. É a parábola do oleiro, né? Do vaso onde ele é, aquela argila ela é quebrada, ela é feita novamente. Aquele barro daquele vaso é feito novamente, transformado em argila. Na hora que ele é moído e em contato com a água, ele volta, os seus componentes químicos vão se transformando, vão se realinhando, e ele volta àquele pedaço que era um vaso todo trincado e quebrado. O farelo dele volta a ser uma argila, e daquela argila o oleiro transforma num novo vaso. Essa é a diferença do Evangelho. O Evangelho não é ficar passando massa corrida na gente, não, irmãos. Não dá para passar massa corrida. Desculpe-me aí os pintores, por favor, não é nada contra. Por favor, meus queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Mas o Evangelho não dá, irmãos. O último teólogo aqui, estou encerrando já. Esse também é um teólogo norte-americano, chamado Randy Lee Maddox. Nasceu em 53, também é mais recente. Olha o que ele fala para nós. A salvação não é apenas perdão. Eu achei muito bonito isso. Mas a salvação é transformação. Às vezes a gente acha que quando nos deparamos com Cristo, nós somos perdoados e a gente continua o mesmo. Não dá para ser o mesmo diante de Jesus. Diante de Cristo a nossa natureza muda. Se altera. Aleluia. A ressurreição, ela não apenas nos livra da culpa, mas a ressurreição, ela tem que nos transformar de dentro para fora. Por isso que o texto, né? Paulo fala, nova criatura. Irmãos, é isso que nós temos que ser. Que nessa Páscoa, a gente não celebre apenas o túmulo vazio. É muito legal isso, claro, glória a Deus. Mas que nessa Páscoa a gente possa... Uma nova vida começou lá com Cristo. Primeiro ponto. E lá na Páscoa, Deus corrigiu o erro que a humanidade cometeu, dizendo que Cristo era inocente. E lá,
na Páscoa, na ressurreição, Cristo nos dá uma nova vida que pode ser vivida hoje. Não é para quando a gente morrer. A promessa da ressurreição, ela é sim para quando morrermos. Mas ser nova criatura, a gente já tem que começar de agora. Aleluia. E a pergunta que o texto ficou no meu coração, essa pergunta: já estamos vivendo essa nova vida, irmãos? Como que estamos? Que fique essa mensagem no seu coração, que a Páscoa, a gente não esqueça que Cristo inaugurou um novo tempo, uma nova humanidade, em mim e em vocês, e em nós. Obrigado você que assistiu até agora, Deus abençoe ricamente a sua vida. Já deixo aqui um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.